Estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco de forma remota e o tema de hoje é empreendedorismo e pequenos negócios na pandemia. Nosso convidado é Francisco Saboia, que é economista com mestrado em engenharia de produção. Ele é superintendente do Sebrae em Pernambuco e atualmente é também presidente da Amprotec, que é a Associação Nacional de Empreendimentos Inovadores. Lembrando que Chico Saboia foi também diretor-presidente do Porto Digital aqui em Pernambuco, durante quase 11 anos. Então, tem muita propriedade para falar sobre esse assunto. Bom, o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, é também exibido na Rádio Universitária FM e na Rádio Paulo Freire, no horário das 17h30. Bom, vamos lá, Chico, seja bem-vindo. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos os espectadores. Uma satisfação estar aqui podendo falar sobre esse tema tão importante para o país, e especialmente agora, nesse momento. Exatamente, Chico. Com o início da pandemia, o setor de pequenos negócios, obviamente, ele foi impactado, E a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu queria começar o programa dando uma panorama. Qual era a situação do pequeno negócio antes de entrarmos exatamente nesse momento do isolamento social, onde tudo se reconfigura, onde tudo adquire uma nova cara e passa a exigir outros tipos de postura do empresariado? Isso. Valdir, a gente pode falar sobre isso de uma maneira assim, mais estrutural, buscando na história raízes do baixo dinamismo dos pequenos negócios, porque eles sempre tiveram à margem das políticas públicas do país. Se você observar todos os planos de desenvolvimento do Brasil, desde aqueles primeiros dos anos 50, ainda à frente dele, Celso Furtado, posteriormente, o plano de meta de Juscelino, até os mais recentes, os pequenos negócios eles são mais ou menos assim uma nota de rodapé. Isso faz com que o Brasil tenha uma baixíssima produtividade quando se refere a esse extrato da arquitetura produtiva nacional, que é formada pelos micro e pequenos negócios. Do ponto de vista mais recente, o que a gente pode imaginar, e anterior à pandemia, a gente pode imaginar que até como consequência disso, estavam lá os pequenos negócios, muitos deles como estratégia de sobrevivência, mas realmente expressivos do ponto de vista da sustentação dos empregos e de um equilíbrio social. Nós temos hoje, Valdir, no país mais ou menos 19 milhões de empreendimentos formais, dados da Receita Federal, dos quais 10 milhões, números redondos, são MEIs, os microempreendedores individuais, 6 milhões e meio são microempresas, que representam, nesse conjunto, micro, pequena, MEIs, micro, pequenas, alguma coisa como 52% dos empregos gerados no Brasil. E para você ter uma ideia da importância desse segmento, desse extrato do tecido produtivo, é que, apesar de ter todo esse histórico de baixo suporte e, portanto, paga pela desinformação, pelo baixo nível de acesso ao conhecimento, etc., nós geramos, nesses últimos 10, 12 anos, 12 milhões e meio de vagas, enquanto que as médias e grandes empresas cortaram quase 1 milhão de vagas. Então, na verdade, os pequenos negócios têm um papel fundamental na estruturação do tecido produtivo e de uma certa tranquilidade, de uma paz social. Mas o que se passa, realmente, o que se passava por conta de um conjunto aí de razões, as empresas vamos chamar, pequenos negócios têm um distanciamento progressivo em relação ao consumidor por uma razão. O consumidor, o cliente final, é cada vez mais digital. Ele fez a sua escolha, o consumidor chega primeiro nas tecnologias, nas inovações, nas mudanças de paradigmas. E as empresas são mais reativas, e as pequenas mais ainda. Essa era a situação de antes da pandemia. Eu diria, de um modo geral, essencialmente, empresas analógicas. Isso. Mas o que se passa, realmente, o que se passava por conta de um conjunto aí de razões, as empresas vamos chamar, pequenos negócios, têm um distanciamento progressivo em relação ao consumidor por uma razão. O consumidor, o cliente final, é cada vez mais digital. Ele fez a sua escolha, o consumidor chega primeiro nas tecnologias, nas inovações, nas mudanças de paradigmas. E as empresas são mais reativas, e as pequenas mais ainda. Essa era a situação de antes da pandemia. Eu diria, de um modo geral, essencialmente, empresas analógicas. Isso, mas já havia uma percepção da importância de se colocar mais perto
das tecnologias, né? As startups, por exemplo, e o Porto Digital, inclusive, foi fomentador de muitas dessas startups, elas enveredaram muito pelo campo da tecnologia, né? Quando chega a pandemia, até que ponto esse know-how, ele, de certa forma, vai servir como um anticorpo, né? à doença, né? Para combater os Mas, impactos da doença? mas aí nós estamos É mais ou falando... menos por aí, né? Que a gente Não, isso queria é fazer essa. importante. Isso é uma pergunta importantíssima, Valdir. Nós estamos falando de dois tipos de empreendimentos. Aqueles que são de base tecnológica, em especial, no caso do Porto Digital, aqueles empreendimentos que são de base tecnológica e essa tecnologia é essencialmente digital, e os demais pequenos empreendimentos. São dois E universos bem diferentes. muitos desses aí que descobrem depois, né? Veja, é um processo, mas aqueles, os de base tecnológica, eles nascem já com essa concepção de que a inovação é o carro-chefe do seu negócio. São negócios que, por definição, são inovadores. Já os negócios tradicionais, que é essa grande maioria de empreendimentos, esses têm uma outra realidade. Agora, retornando ainda à primeira parte da sua pergunta e juntando com essa segunda, agora você vê uma necessidade dos pequenos negócios tradicionais acelerarem demasiadamente, entrando no ritmo mesmo da pandemia, entrando no ritmo da disseminação digamos assim, da virose, para que eles possam fazer a sua transformação. Aquilo, Valdir, perdão, que a gente pensava em fazer nos próximos 5 anos, vai ter que ser feito em 5 meses. A gente está no Sebrae muito com esse bordão. Fazer 5 anos em 5 meses, meio que parafraseando lá o plano de meta do Juscelino, já que eu mencionei, de fazer 5 anos em 50 anos em 5 anos. E nada disso, Valdir, era novidade. Na verdade, a Covid não trouxe nada de novo para o mundo. Apenas funciona como um catalisador, um acelerador das transformações que já vinham ocorrendo, Josimar. Aí, Valdir, se você quiser que a gente volte no tempo há 25 anos, vamos pegar da internet para cá, Valdir. Da internet para cá, para não ir mais para os anos 80, 70, 60, se quiser. Da internet para cá, um conjunto grande de transformações que vieram com a internet, depois vieram com os telefones celulares, os smartphones, deram mobilidade, veio com as redes sociais, com a computação em nuvens, depois os aparatos de inteligência artificial, internet das coisas. Tem uma porção de coisas que estão trazendo para a sociedade benefícios incríveis sob forma de acesso às informações. E os pequenos negócios não podem ficar fora disso. E essa, Valdir, é exatamente a grande transformação que precisa ser feita já pelos pequenos negócios. Quais os segmentos dentro do setor de pequenos negócios que tem, nesse momento, alavancado mais? A gente tem mais ou menos cerca de 3% dos empreendimentos que estão tendo um ganho expressivo de faturamento. Né? O segmento de alimentos, bebidas, limpeza e higiene pessoal, esses são campeões, esses são realmente estão à frente, com faturamento que está chegando aí, em alguns casos, até ao dobro na média do trimestre comparado com o trimestre do ano anterior. Mas, é claro que isso aí, Valdir, nós estamos falando de realmente uma pequeníssima minoria. O que tem acontecido, de fato, pesquisa do Sebrae aponta para isso, é de que nós temos alguma coisa como 62%, 64% dos empreendimentos hoje, quando eu falo até a retomada, né? Nós estamos retomando aí aos poucos as coisas, mas até a retomada, nós tínhamos cerca de 62%, 64% dos estabelecimentos parados. E alguma coisa como 30 e poucos por cento, 30, 32%, empreendimentos funcionando de uma forma substancialmente distinta, com restrições, mudando bastante o seu modo de funcionar. Agora, com a reabertura, que vai se dar progressivamente, os pequenos negócios têm o grande desafio de enfrentarem definitivamente, Valdir, a transposição da barreira do analógico para o digital. Esse é o grande desafio. Aqueles que estão performando, Valdir, mesmo aqueles mais tradicionais que nós falamos, do ramo de distribuição de alimentos, do varejo de alimentos, o material de limpeza, etc., mesmo estes conseguiram essa performance porque estão se valendo dos serviços
propiciados, por exemplo, pelo WhatsApp, pelo Instagram, até mesmo o velho e-mail. Está valendo tudo. Vale tudo para você se conectar com o seu cliente. Essa é a chamada, esse é o desafio. Você falou aí de percentuais, né? Em torno de 60% em dificuldade e em torno de um pouco mais de 30% que estariam no processo de crescimento. O grande desafio para esses que estão em dificuldade seria buscar a sustentabilidade. E aí talvez entre inclusive, algumas técnicas de empreendedorismo, tá? Ou de inovação. Né? Que caminhos são esses que hoje o Sebrae recomenda para os pequenos empresários que estão nessa faixa da dificuldade? Isso é uma pergunta muito importante, Valdir. Em primeiro lugar, a gente enfatiza a necessidade de aprimorar enormemente os mecanismos de gestão, em especial da gestão financeira. Qual é o problema que hoje tem os pequenos negócios? Como houve o isolamento, houve a quebra do fluxo de caixa. Simplesmente a receita das empresas foi para o espaço, mas os compromissos não. Alguns até foram adiados, alguns foram diminuídos, mas o grosso dos compromissos permanecem. Então, quando você tira o fluxo de caixa, você quebra o oxigênio, retira o oxigênio do pequeno negócio. Então, é importante saber administrar cada centavo do que ainda existe, do pouco que virá nessa crise e do que poderá vir, inclusive sob forma de empréstimos. Isso é importante, porque existem linhas de crédito que, com toda dificuldade, o pequeno negócio não está conseguindo acessar, mas com toda dificuldade de acesso, aqueles que o tomam, o crédito, precisam saber manejar aquilo, porque senão ficarão endividados e não saberão como pagar mais na frente. Isso é um primeiro ponto, é a questão da gestão do seu negócio agora, ser cada vez mais enxuto, cortar o máximo que puder e administrar com muito rigor a questão financeira. O segundo desafio é o desafio de curtíssimo prazo, que é procurar acessar essas linhas de crédito, que são absolutamente, infelizmente, lamentavelmente, elas não conseguem chegar ao pequeno negócio. Mais uma vez, aqui que eu dizia, Valdir, o tecido, as políticas públicas não foram desenhadas para o pequeno negócio. De sorte que, mesmo quando você anuncia linhas de crédito que são generosas, por exemplo, a do Fundo Constitucional do Nordeste, do Banco do Nordeste, com 2,5% de taxa de juros ao ano, a quantidade de operações é uma quantidade muito pequena, de maneira que você não acessa. Você tem um fundo da Caixa Econômica lastreado com recursos do Sebrae, o FAMP. Para te dar um exemplo, você tinha até semana passada 14%, 15% desse fundo apenas acessado, quando, na verdade, você tem 2/3 das empresas na fila de espera por crédito. Então, alguma coisa não funciona. Então, mas tem que insistir. E, por último, para a gente ficar numa lista mais focada, é a questão do digital. Essa barreira, Valdir, tem que ser rompida agora. Não tem mais tempo. Fazer 5 anos em 5 meses é o imperativo, senão as empresas não sobrevivem. E o digital, para os pequenos negócios, Valdir, tem uma escada, tem um contínuo que vai desde o simples uso do WhatsApp, que é uma ferramenta que todo mundo tem. Isso é outra balela, dizer, mas o pequeno não tem. Tem, a gente sabe disso, tem por pesquisas. Tá? Você tem e mais, tem e usam como na pessoa física, embora não usem tanto nos negócios. Mas temos uma pesquisa, por exemplo, Valdir, que diz que 75% dos pequenos negócios da região do Agreste, da região do Caruaru, Toritama, Santa Cruz, utilizam o WhatsApp para fazer negócio. E quando os que não utilizam, têm. Então, o salto do ponto de vista da aquisição de tecnologia e tal, o simples WhatsApp, um perfil no Instagram, usar o Facebook, as redes sociais. E, obviamente, evoluir para você poder se conectar com uma plataforma do padrão de um marketplace, por exemplo, que o Sebrae recentemente firmou uma parceria com o Magalu e está começando a ajudar os pequenos negócios a ingressarem na plataforma. Essas são recomendações que a gente faz de curto prazo e de médio e longo prazo. De outra maneira, Valdir, vai ficar difícil as empresas, mesmo aquelas que sobrevivam, prosperarem depois que passar essa crise epidemiológica. Vamos a um primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre empreendedorismo e pequenos negócios com o economista Chico Saboia.
Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando sobre empreendedorismo e pequenos negócios na pandemia. Nosso convidado é Francisco Saboia, que é economista, mestre em engenharia de produção e superintendente do Sebrae em Pernambuco. Francisco Saboia, nesse momento, para que as pessoas não tomem decisões empíricas, decisões de senso comum, né, ou baseados em resultados de vizinhos que às vezes não representam o todo, né, são situações pontuais, você diz, não, com fulano deu certo, então vou fazer também, mas tem as suas variáveis, cada situação tem o seu contexto. Então, assim, quais as orientações do Sebrae para que as pessoas não entrem numa roubada, né? Não achem que estão dando um passo adiante e estejam dando um passo para trás? Cautela. Eu acho que o Sebrae existe, Valdir, exatamente para isso. Uma recomendação que eu dou sempre: procure o Sebrae. O Sebrae é a Deloitte dos pequenos negócios, o Sebrae é a McKinsey dos pequenos negócios, é a Pricewaterhouse. Os grandes, os médios e grandes, eles não têm problema, eles enfrentam as dificuldades com as melhores assessorias, com os melhores suportes pagos regiamente, porque eles têm poupança, têm caixa, têm reserva e tudo mais. Os pequenos não. Os pequenos contam com o Sebrae. O Sebrae tem um time muito especializado em pequenos negócios, em várias dimensões. Na questão de logística, se tiver esse problema, tem especialista, questão de marketing, vendas, questão de gestão financeira, de gestão estratégica. Tudo. Então, procurar o Sebrae, ou uma outra assessoria, claro, mas é o Sebrae que de fato, assumiu essa bandeira. Procura o Sebrae. E o Sebrae vai orientar o pequeno negócio para que ele não entre numa roubada, como você disse. Quer dizer, existem, por exemplo, linhas de crédito que vão desde 2,5%, Valdir, como essa do Fundo Constitucional do Nordeste, operada pelo BNB, e outras do BNB, que são linhas boas, de 3,5%, 4,5%, etc., até linha de mercado aí de 28%. Então, no afã de você acessar o crédito muito rapidamente, porque realmente isso é o oxigênio do pequeno negócio, você pode cair numa oscilada e ficar insolvente daqui a 4, 5, 6 meses, quando passar o período de carência, 3 meses para algumas operações, 6 meses para outras, e você vai ter que começar a pagar. Então, realmente, e você tem, é importante, não cair na cilada de fazer qualquer coisa porque você está no desespero. Pede orientação. Tem o 0800 do Sebrae, 0800 570 0800, 800, e tem o www.pe.sebrae.com.br, e esses canais são absolutamente disponíveis para o pequeno negócio. A Covid-19 ela tem se apresentado de diferentes formas nos vários estados do Brasil, né? Alguns de uma maneira mais presente e outros ainda no estágio embrionário, né? Em alguns lugares no estágio mais embrionário. Pernambuco foi altamente impactado no primeiro momento, né? A despeito de todo o isolamento social, mas a gente chegou num estágio que teve que fazer, inclusive, um lockdown, né? Você tem o Ceará, que tem uma situação bem complicada, Rio, São Paulo. Hoje, o empreendedor, o pequeno empreendedor, né, o pequeno negócio em Pernambuco, ele está numa situação mais confortável ou menos confortável, se fizermos um comparativo com o restante do país? É uma questão muito complexa, Valdir, porque no Brasil, infelizmente, lamentavelmente, as autoridades nos 3 planos, municipal, estadual e federal, não conseguiram se entender, e essa é uma das razões pelas quais o Brasil tem a pior performance do mundo inteiro do ponto de vista do combate ao coronavírus. COVID. Então, isso pega o Brasil inteiro. Aqueles municípios que hoje não têm, estão se jactando de que não, a Covid não chegou aqui, estão começando a chegar. Essa própria final de semana, a imprensa divulga o caso de um município tomado como referência pelo presidente da República, como sendo um caso bem sucedido, de abertura total do comércio, sem restrição nenhuma, mas lá não tinha nenhum caso de Covid. O prefeito decretou estado de emergência esse final de semana porque os indicadores começaram a pipocar naquela cidade, e de 0 mortalidade, 0 caso, agora são 65 mortos no município de 100 mil habitantes. Então, eu não acredito, Valdir, que exista um padrão único para o país. O país é muito grande, então tem ondas que vão se alternando em lugares diferentes. Talvez Pernambuco, Ceará, talvez Amazonas, talvez Maranhão, talvez São Paulo, esses estados que
em que a pandemia se instalou mais rapidamente e chegou a picos muito intensos há mais tempo, talvez, isso é matéria para epidemiologistas, tenha chegado no que se chama do platô. E aí talvez possa se fazer uma abertura lenta e responsável. Mas também é imprevisível, porque você não sabe se vai ter uma segunda onda. Então, isso tudo é preocupante. A única coisa que a gente pode afirmar sobre isso, Valdir, é matéria até de um artigo escrito pelo economista Alexandre Randes e por mim esse final de semana. Rapidinho, por favor, Chico, que o tempo da gente está chegando ao final. Tá. Então, é só para dizer que é um paradoxo que algumas cidades do interior profundo, as cidades mais empobrecidas, que são mais dependentes de transferências públicas, tiveram, aparentemente, dizem os números, uma melhoria no seu padrão de renda local. Ou seja, veio assim, não parece um paradoxo, mas fazer a festa no meio de uma tragédia. Mas é um pouco essa história. Ok, Chico Saboia, muito obrigado pela sua participação. O programa Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua participação, Chico Saboia, e agradecemos também a participação de você que nos acompanhou. Então, até o próximo programa.